Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nosso assunto aqui hoje na disciplina Teoria Geral do Processo. A gente vai estudar hoje conceitos elementares do processo e o início do tema jurisdição. Então vamos lá, nossa fonte principal é o livro Teoria Geral do Processo, de José Eduardo Carreira Alvim. Eu sempre gosto de começar por esse tópico acerca das normas primária, dispositiva e norma secundária sancionadora, para começar a entender aqui o que vem a ser o processo. Vamos chamar a norma primária de N1 e a secundária de N2. N1, a norma primária dispositiva. O direito espera determinados comportamentos das pessoas que por isso mesmo estão normatizados. Esses comportamentos, portanto, estão normatizados. Exemplo de N1, as pessoas devem pagar IPTU. N2, ou norma de sanção, para estimular o comportamento das normas dispositivas. Elas são criadas para isso, as normas que estabelecem sanção. O não pagamento do IPTU no prazo vai gerar a multa. Então, existe um comportamento previsto e caso não aconteça como previsto, vai ocorrer um segundo comportamento, a consequência da geração de multa. Só que vocês sabem que há pessoas que não pagam nem o IPTU e muito menos a multa. E aí, o que acontece quando não se paga nem o IPTU nem a multa? Levando adiante o nosso exemplo. Vamos aqui falar agora da norma processual em sentido amplo, tomando por base esse exemplo do IPTU. A gente sabe que ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Então, se as disposições normativas não são cumpridas espontaneamente, tampouco as sanções forem estímulo bastante para esse cumprimento, será necessário ir até as autoridades para resolver a situação. E daí surge a questão da norma processual, ou, no nosso exemplo aqui, N3. Então, a gente teria o seguinte: norma dispositiva, o dever de pagar IPTU. Norma sancionadora, a multa pelo não pagamento em dia do IPTU. Não acontecendo o pagamento do tributo nem da multa, o que vai acontecer? A Fazenda Pública ou o município vai ingressar em juízo, vai entrar na justiça para cobrar tanto o IPTU quanto a multa por atraso. Então, voltando aqui, N1, norma dispositiva, N2, norma sancionadora, N3, norma processual. A gente está vendo, portanto, que a norma processual serve para ir para a justiça reclamar um direito em tese reconhecido, né? É isso que acontece. Quem tem seu direito, entende ter seu direito preterido, vai para a justiça realizar sua reclamação. Essa é a razão de ser da norma processual em sentido amplo. Vamos seguir? Aqui, fazendo um pequeno ajuste, conceitos elementares ao direito processual. Vamos lá. Ajustando aqui, pronto. Os seres humanos possuem necessidades. É um primeiro conceito interessante e importante para o processo. E tais necessidades são supridas pelos bens da vida, quando esses se mostram úteis a tanto. Para ir em busca do bem que seja útil à satisfação de sua necessidade, o homem demonstra seu interesse no bem. Então, como a gente pode ver aí, já tem o conceito de necessidade. O ser humano é movido por necessidades que são supridas por bens que, quando são úteis ao atendimento de tais necessidades, fazem despertar interesse. Porém, nem sempre, ou melhor dizendo, quase nunca, ocorre de um único sujeito ser interessado no bem. O que mais ocorre é haver mais de um interessado em torno do mesmo bem, e daí pode surgir o que a gente chama de conflito de interesses. No conflito de interesse, cada sujeito dirá que o bem da vida é seu por direito. Cada sujeito dirá que tem razão e que o outro não tem razão. A esse comportamento, que exige a sujeição da vontade alheia ao interesse próprio, é que se dá o nome de pretensão. Então, imagine o seguinte: alguém adquire um terreno e diz: esse terreno é meu. Chega lá e encontra outra pessoa que está ocupando o terreno, que diz que também comprou o terreno, e diz: não, o terreno não é seu, é meu, eu comprei e estou aqui nessa área, essa área é minha.
Enfim, cada parte aí sustenta sua pretensão nesse conflito de interesses. E como não é usual haver um único interessado, haver pretensões em sentidos opostos, ou seja, esse cabo de guerra em torno da disputa do bem, havendo interesses conflitantes, acontece a resistência à pretensão, que é o que configura a lide, que é justamente esse conflito de interesses, como diz Carnelucci, qualificado por uma pretensão resistida. Por que surgem os litígios? Por que surgem as lides? É muito simples. As pessoas nem sempre conseguem resolver seus problemas sem ingressar em juízo. Muito da atividade do fórum tem a ver com resolução do litígio. Se as pessoas conseguissem resolver seus problemas sem ir para a justiça, dificilmente haveria que se pensar nessas considerações que a gente está fazendo agora sobre lide, conflito de interesse, enfim. Mas como isso quase sempre acontece, há necessidade de entender o conceito de lide, de onde parte nosso estudo do direito processual. Seguindo, direito processual e trilogia estrutural. Fica claro o objetivo do direito processual. Qual seria? Estudar essas diversas normas relacionadas à resolução de conflitos através de processo. E aqui, gente, é bom que se fale que quando se fala em direito processual, a gente fala de processos no geral. Todos os mecanismos que envolvam um processo são temas de estudo do direito processual. Aqui entra processo administrativo, enfim, processo penal, processo civil, enfim, processo como um todo. Porém, a gente está no curso de Direito e sabe que o foco maior da disciplina é no processo judicial e no estudo do Código de Processo Civil, que é o que vai regulamentar a conduta de todos os envolvidos na atividade que se desenvolve em torno do fórum ou dentro do fórum. Daí a ressalva que eu coloquei, não se limite, embora não se limite ao estudo do processo judicial, este é um dos assuntos mais caros a esta disciplina. Vocês vão passar alguns anos estudando o processo judicial. A TGP estuda as diversas linhas de processo, teoria geral do processo. O processo civil vai estudar as demandas não trabalhistas, não penais, a priori. E o processo judicial é o que mais nos interessa, com esse objeto de nosso estudo com mais vagar. E ao se falar em direito processual, inevitavelmente se fala em trilogia estrutural do processo. O famoso tripé fundamental, jurisdição, ação e processo. Adiante. Trilogia estrutural. Sempre que alguém vai reclamar na justiça, é preciso observar que sempre acontece o seguinte, tem o seguinte, jurisdição, ou seja, tem ali o Estado, na figura do juiz, incumbido de resolver os conflitos e de declarar paz social, compor o litígio, resolver a situação. Vai haver sempre uma ação, que é o que vai viabilizar o ingresso na justiça. É um direito conferido a todo cidadão, tanto de ingressar para defender sua pretensão, quanto o direito de se defender de pretensão alheia. Então, por ação, é preciso se entender tanto o direito de demandar, quanto o direito de responder às demandas. E processo vai ser o modus operandi ou a sucessão de atos para que o cidadão chegue a uma resposta judicial em torno do conflito. Processo é isso, vai ser esse mecanismo para a resolução de conflitos. Ao longo desse semestre, esses são os 3 conceitos mais caros que se estudam: jurisdição, ação e processo. E aqui no fim eu coloquei uma observação importante que diz assim: todo bom arrazoado sobre qualquer tema de direito processual costuma levar em conta os diversos pontos estudados na trilogia estrutural. Aí deu o seguinte exemplo: imagine uma demanda que envolva uma questão de herança, um inventário, mas poderia ser qualquer outro procedimento, só peguei a questão de inventário para dar um exemplo. Você vai ter que estabelecer a competência, vai ter que saber quem são as pessoas legitimadas, qual vai ser a via adequada, quais são as fases ou etapas do procedimento, enfim. E
Se você pegar qualquer livro de procedimentos em espécie, vai observar isso, que em todos eles vai haver menção a competência, legitimação, fases, tudo isso. Daí a importância desse estudo da trilogia estrutural. Vamos seguir? Trilogia estrutural. Primeiro tema, jurisdição. Como definir jurisdição, embora não seja uma tarefa fácil. Tentativa de definição, do latim iuris dictio, dizer o direito, seria a primeira ideia que nos vem à mente quando se pensa em jurisdição. Mas a gente tem que ir além dessa ideia pelo fato de diversas pessoas poderem dizer o direito, um professor, um doutrinador, um autor podem dizer o direito sem necessariamente realizarem atividade jurisdicional. A jurisdição é um poder do Estado, aí na figura do poder judiciário, que tem o dever de resolver os conflitos. É um poder, porque exerce soberania, mas também é um dever de dar resposta aos casos, de dar resposta aos cidadãos. Isso é o que vem a ser jurisdição. E como se caracteriza a jurisdição segundo Lopes da Costa? Como a gente pode entender que está diante de uma demanda judicial? Primeiro, é preciso entender que a atuação do juiz ela é uma atuação supra partes. Não é como a relação lá do direito administrativo, que você tem o Estado com o poder de império num lado e o cidadão do outro. Aqui não, você tem dois litigantes e acima dos dois tem a pessoa investida da jurisdição. A pessoa que representa o Estado, juiz, e que está acima das partes. Em um processo, porque queira ou não, isso se faz através do mecanismo previsto em lei, com uma sucessão de atos voltado para o fim de resolver o conflito, sob provocação do interessado, ou seja, a jurisdição ela precisa de provocação para ser iniciada, não ocorre como em outras esferas. Aqui só vai haver um processo se houver provocação de alguma pessoa que tenha interesse na resolução do conflito. E o que se busca e o que vai acontecer na atividade jurisdicional é que a vontade ou a inteligência das partes vai ser substituída. Por vontade e inteligência aqui é preciso entender conceitos como execução e cognição, processo de execução e processo de conhecimento. Às vezes você ingressa num processo para ver a parte que tem razão, o juiz vai definir a parte que teria razão. Seria aí uma atuação do juiz substituindo a inteligência. Ou o ingresso na justiça pode ser para cobrar um crédito, quando aí você teria um ato para substituir a vontade de determinado sujeito no sentido de satisfazer esse crédito. Em decisão com autoridade de coisa julgada, ou seja, a decisão judicial ela tem caráter definitivo, ela após o último recurso não permite mais revisão. E como eu falei agora há pouco sobre a questão da inteligência ou vontade, declarando ou realizando direitos. Toda vez que a gente estiver diante de uma demanda de processo de conhecimento, declarando direitos, e de uma demanda executiva, realizando direitos. Seguindo, jurisdição e poderes jurisdicionais. Entre outros, quais são os principais poderes jurisdicionais? Durante o processo judicial, ocorrem vários atos, e esses atos têm que ser devidamente notados, registrados. É isso que se chama de poder de documentação. Mas não é o único poder. Também a jurisdição tem o poder de decisão, afinal, as demandas são colocadas na justiça para terem uma resposta, para terem um desfecho. Por conta disso, há também aí o poder de decisão. E por fim, o poder de coerção e coercibilidade, pelo fato de o poder judiciário ter que dispor dos meios necessários para a execução, para o cumprimento de suas decisões. E os tem. Imagine que, por exemplo, alguém receba uma ordem para ser despejado. A pessoa tem que ser retirada da localidade. Se não for, é evidentemente o oficial
de justiça e a força policial, se for o caso, vão efetivar o que foi decidido via sentença. A mesma coisa acontece com a penhora, quando o indivíduo ingressa no patrimônio de determinado sujeito, numa casa, por exemplo, e consegue coletar os bens de valor para satisfazer uma execução, uma cobrança. Isso só é possível em razão desse poder de coercibilidade, que é o que garante o cumprimento. Guardem bem isso, a sanção ela é prevista como um estímulo ao cumprimento. Coercibilidade tem muito a ver com isso. E quais são os princípios informativos da jurisdição? Primeiro é a investidura. Isso quer dizer que só pode julgar quem é juiz, a pessoa que foi nomeada, tomou posse como juiz aqui no nosso território brasileiro. Falando em território, o segundo princípio é o da aderência ao território onde o juiz exerce sua função. O juiz é juiz onde ele exerce a sua jurisdição. Fora daquela localidade, ele é um cidadão comum. Ele não define questões fora do local onde exerce sua função, até porque fora da sua localidade ele não está em exercício da função. Indelegabilidade, ou seja, o juiz não pode passar para outro sujeito as suas atribuições, a sua tarefa de julgar, ele deve fazer. Indeclinabilidade, coloquei aí non liquer, quer dizer, o juiz ele não pode se furtar do dever de decidir, ainda que não haja direito expresso previsto em lei. Ele vai ter que utilizar mecanismos integrativos do sistema, como analogia, princípios, para resolver as questões que lhe são postas. Juízo natural ou juiz natural significa que cada pessoa tem o direito de ser julgada por um juiz previamente estabelecido pelas normas de competência. Toda vez que se fala em juiz natural, a gente lembra que não deve haver juízo nem tribunal de exceção, né? Inércia, como a gente já viu agora há pouco, a jurisdição tem que ser provocada para iniciar. Acesso à justiça, porque como a jurisdição é um poder, mas também é um dever, ela deve franquear a todos o acesso à justiça, o direito de reclamar às autoridades competentes sempre que isso se fizer necessário. Seguindo, sobre a jurisdição, é importante, isso aqui é um aviso para vocês, para entender bem a questão da jurisdição no Brasil, é preciso entender a organização judiciária, como a gente já viu em outro momento, e com isso a gente consegue entender também, quando estuda a organização, a questão da competência. E já que a gente falou de jurisdição, vamos falar agora do nosso último tópico, competência. O que é competência? Seria a medida ou limite da jurisdição. Cada juiz é competente para determinadas situações, determinadas matérias. Quando um juiz ele é apto ao julgamento de determinado caso, a gente o chama de juiz competente para aquele caso. Quando ele não o é, a gente o chama de incompetente em relação àquele caso se tratando naquele momento. A competência, pois, determina os limites no exercício da jurisdição e revela os critérios como são distribuídas as atribuições entre os juízes. Seguindo, e quais são os critérios que a gente tem no Brasil para a fixação da competência interna, já que nosso foco maior é a competência interna? Ela pode ser determinada em razão do valor da causa. Por exemplo, o juizado especial demanda na justiça estadual que vai até 40 salários, ela deve para o juizado especial, se não houver nenhuma restrição a isso. É preciso ler a lei 9099 para entender com detalhe isso. Pela matéria discutida, por exemplo, imagine uma demanda que envolva situação trabalhista. Evidentemente,
essa demanda vai ser da Justiça do Trabalho, porque discute relação de emprego. A competência também pode ser definida por conta da pessoa. É o que acontece, por exemplo, com a Justiça Federal, que é uma justiça toda voltada para situações que envolvam a União como autora, ré ou até como terceira no processo. Aí uma competência fixada por conta da pessoa. Ou com base no território, domicílio do réu, foro de eleição, local do bem, geralmente imóvel, objeto do litígio. E o CPC traz o seguinte como regra: a regra é domicílio do réu. Mas tanto o CPC quanto a legislação esparsa trazem situações de foro especial para demandar. Se a regra para você ingressar com um processo, ingressar com ação é que seja no domicílio do réu, há exceções. Por exemplo, incapaz, a pessoa que pede pensão ou consumidor podem ingressar nos seus próprios domicílios para proporem uma ação em torno das suas pretensões. Seguindo, sobre competência, um tópico muito importante e interessante é o tópico da prorrogação. Mas o que vem a ser prorrogação de competência? Como é que a gente pode entender isso? Entendam o seguinte: toda vez que a competência é estabelecida, não se pode mudar o local, o juiz que está analisando o caso. E como a gente viu no princípio do juiz natural, há uma pessoa previamente estabelecida para cada tipo de caso. Então a competência não se prorroga se ela for absoluta. Algumas competências são absolutas. Então, nesse caso aconteça de uma demanda ir para um juiz absolutamente incompetente, ele vai devolver o processo para o juiz competente. Coloquei um exemplo aqui bem absurdo para que vocês entendam do divórcio encaminhado para o juiz federal. Enfim, seria um absurdo, mas enfim, poderia acontecer. Imagine que esse tipo de matéria fosse levada até o juiz federal. Ele resolveu uma questão de divórcio entre dois brasileiros residentes no Brasil. Enfim, não teria motivo nenhum para a atuação da Justiça Federal, não está cumprindo ato nenhum. A competência do artigo 109 da Constituição deixa claro, não tem a união aí nenhuma dos polos, ativo ou passivo, nem vai ser terceira na demanda de divórcio. O que vai acontecer? Esse processo vai ter que ser devolvido para a Justiça Estadual, para uma vara de família. Enfim, o juiz federal não aprecia esse tipo de situação. Por conta da incompetência absoluta, o processo vai ser devolvido. Porém, há situações de incompetência relativa. Seriam aquelas que o réu deveria suscitar um ponto, deveria alegar a existência da incompetência para retirar o processo daquele fórum, para que fosse reencaminhado para o fórum adequado, mas isso não veio a ocorrer. Por exemplo, imagine uma ação que foi proposta num domicílio diverso do que deveria ter sido. Imagine que se propôs uma ação que deveria ter sido proposta pela regra do código no domicílio do réu. Mas o autor resolveu propor em seu próprio domicílio, o réu não fez oposição a isso, respondeu à demanda, aí o processo vai seguir ali, porque a competência se prorrogou. Como se trata nesse caso de competência relativa, a incompetência relativa, ela pode, caso não seja suscitada, gerar uma prorrogação de competência. Sobre esse tema de competência absoluta e relativa, é bom lembrar o que a gente chama de perpetuação da jurisdição, que seria melhor falar de perpetuação da competência, que basicamente diz o seguinte: uma vez estabelecido o juízo que vai apreciar a demanda, não pode haver mudança de julgador, mudança do local de julgamento, melhor dizendo, exceto em duas situações. Se houver alteração da competência absoluta daquela unidade jurisdicional por conta da lei, ou se houver supressão total do órgão. De repente havia uma única vara numa dada localidade e a vara, enfim, foi extinta,
ou aconteceu uma mudança de competência, como há poucos anos aconteceu aqui em Penedo, de todas as varas terem competência para apreciarem feitos fiscais e hoje estarem todos eles na primeira vara da comarca. Vamos seguir. A encerrar, eu creio, conexão e prevenção, muito importante. Eu sei que toda vez que a gente estuda a trilogia estrutural, é muito difícil entender um conceito sem o outro, mas é preciso entender o seguinte: a gente vai ver a ação depois, mas os elementos da ação são as partes, o demandante e demandado, a causa de pedir ou a razão que leva as pessoas a ingressarem na justiça, e o pedido, que é justamente o objetivo do processo, aquilo que cada parte sustenta em juízo, a defesa da sua pretensão. A procedência ou a improcedência do pedido é que definem a ação. A gente sabe que uma ação sendo proposta, isso faz com que demais ações que de algum modo sejam conexas àquela ação sejam encaminhadas para aquele mesmo juízo. E quando é que uma ação é conexa com outra? Quando ela tem a mesma causa de pedir, ou seja, a mesma origem ou o mesmo pedido. E eu dei aqui para vocês 2 exemplos de conexão. Por exemplo, imagine aí um contrato de financiamento de carro com atraso por conta da parcela alta. Esse motivo de ação, essa causa de pedir, pode tornar conexas, embora se possa discutir a conexão, entre 2 ações: a busca e apreensão do veículo e a revisão contratual em torno desse mesmo veículo. Ou outro exemplo, agora com base no pedido, 2 ações pedindo divórcio. Imagine uma de um dos cônjuges pedindo o divórcio por ter descoberto um adultério e o outro pedindo o divórcio por ter sido vítima de agressão. Pode acontecer, a gente tem origens, causas de pedir, portanto, diferentes, mas pedidos comuns, essas ações seriam conexas. Isso quer dizer o quê? Que, na prática, essas ações devem seguir no mesmo juízo para serem apreciadas pela conexão que há entre elas. Também é importante nesse estudo o tema da prevenção, que é o modo de reunir demandas conexas. Então, quando uma ação é distribuída para determinada vara, por exemplo, as demais ações conexas àquela devem ser encaminhadas para a mesma vara. Imagine, por exemplo, um processo de cobrança ou execução para determinada vara e a parte devedora quer questionar essa execução e ingressa com ação de embargos para justamente tentar anular, extinguir essa execução, enfim. Para evitar o prosseguimento da execução, essa ação de execução e os embargos devem ser encaminhados para o mesmo juízo pelo fato da prevenção. Para onde se distribuiu a primeira ação, deve ir a próxima ação. Bom, pessoal, espero que tenham aproveitado, que tenham gostado do vídeo. Muito conteúdo, mas espero que tenham aproveitado. E essa aqui é a mensagem final. Para vocês, as considerações finais, já que o tema foi jurisdição, importante ver aí que o CPC repete praticamente os termos da Constituição quando fala da questão da lei não excluir da apreciação do Poder Judiciário a lesão, a ameaça de lesão a direito. Era isso, pessoal. Muitíssimo obrigado e até o nosso próximo vídeo.